Olá, sejam todos bem-vindos ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, é dia de o amanhecer da consciência hebraica. Nós estamos no episódio de número 50 e a data é 16 de junho de 2021. Nós queremos dar as boas-vindas a vocês que têm acompanhado aqui o canal. Se por acaso você está vendo esse vídeo pela primeira vez, você pode ir no YouTube Consciência Hebraica, lá tem a playlist O Amanhecer e você tem toda a série que você pode ouvir. Esse conhecimento trata do desenvolvimento da história, da epopeia, da odisseia humana no planeta Terra, que tem um dos focos num determinado período na história do povo hebreu, um povo escolhido para formar da sua genética, para trazer do seu povo o Yeshua HaMashiach, o Messias hebreu que revolucionou toda a história do Oriente Médio e também do Ocidente. Jesus, o Cristo. Se você compreende que há algum sentido para a existência humana, para o fluxo da vida, promover e pulsar do universo, do cosmos, de toda a criação, a divindade Yahvé Elohim Adonai, o Eu Sou o que Sou, que se manifesta não só aos hebreus, mas é o espírito de vida, é o impulso de espiritualidade que habita no ser humano, tem notícias maravilhosas para você. Nós estamos vendo a vida do patriarca Abraão, que é o pai desse grande tronco, dessa grande árvore que se espalha entre os judeus, os cristãos e todos os muçulmanos, todos os descendentes, filhos de Abraão, ou geneticamente ou espiritualmente. E nós estamos num momento empolgante vendo detalhes da questão da destruição de Sodoma e Gomorra, o que é uma pré-figura apocalíptica. Então convido você a refletir nos textos, a intuir, pensar, meditar no sentido e significado da vida humana e da existência nossa aqui no planeta Terra. Vamos lá ao nosso estudo. Sempre a gente dá uma pequena noção do porquê consciência hebraica. Nos outros capítulos a gente tem explicado mais corridamente, agora estamos dedicando um pouquinho mais a falar sobre cada parte, né? Então, a consciência hebraica é porque das 4 faculdades humanas, a mais importante é a essencial e nela as funções, expressões dessa faculdade é a consciência. E para nós a consciência não é um atributo isolado do ser humano. Ela é uma evolução que começa lá no mineral, está presente no mineral, no vegetal, no animal, e no animal hominal ela alcança o seu maior esplendor. Nós refletimos, na verdade, a grande consciência cósmica. Individualmente, como seres humanos, nós espelhamos esta qualidade. E dela nós temos o atributo do arbítrio, que é a questão da escolha, algo fundamental na construção da nossa identidade, da nossa vida aqui no planeta Terra. A vontade, que é a capacidade de nós nos conectarmos à vida infinita, realizando o seu ser em nós, e o amor, algo que compreendemos ainda muito pouco, mas que é a conexão pulsional ou vibracional para o qual todas as coisas fluem, para o qual todas as coisas se interconectam. Essa rede de tudo e de todas as coisas. O hebraico e o judaico, né? A história hebraica é mais da nossa espiritualidade humana como um todo, e o judaico é mais o que acontece na história local daquele povo ali. Nós fazemos a separação para explicar de onde vem o hebraico, né? E de onde vem o judaico.
mais ou menos como a música clássica ou a filosofia, que está presente num povo em particular, mas que pertence a toda a humanidade. Toda a humanidade possui essa habilidade. Jesus foi muito apresentado à grega, nós queremos apresentar um Jesus mais à hebraica, buscar o olhar de Jesus sobre a espiritualidade humana. Venha com a gente, esse curso é o início de tudo e de todas as coisas. Se você pegá-lo desde o início, você vai fazer uma grande viagem. E para isso nós emprestamos aqui o nosso jato, para que você viaje conosco nesses capítulos que veremos a seguir. No primeiro episódio de cada série a gente explica detalhadamente, né? Mas eu vou falar rapidamente esse bloco que nós estamos vendo. Mistérios das alianças do Eterno com os israelitas e ismaelitas. 9, o número da perfeição crística do Messias. O inesperado, surpreendente, incompreensível agir da divindade em cada vida, a única coisa que pode acompanhá-la, a fé. Sodoma e estranha revelação de Sodoma e Gomorra, né? Gomorra, a estranha revelação da soma das consciências humanas e a revelação do ambiente que causará a destruição da humanidade. Isso nós vamos ver ainda hoje, não perca. O fim anunciado desde o princípio, as várias relações de Gênesis a Apocalipse. Leremos os escritos hebraicos como composição de mão única, o que é surpreendente e fantástico e causa elevação espiritual. Qual a parte do texto que nós estamos? Né? Se você não pegou, assista o episódio anterior. Nós estamos em Gênesis 18, de 1 a 33. E ali o texto diz assim: chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade. Só para dar um contexto, que você não pegou o capítulo anterior, Abraão recebe a visita de 3 anjos, ele compartilha uma ceia com esses 3 anjos, e 2 deles se deslocam para Sodoma e Gomorra. E ele fica com o principal, que está representando Deus, Yahvé Elohim Adonai, fala por ele junto a Abraão. Então, Abraão fica sabendo que é iminente a destruição de Sodoma e Gomorra, devido à energia, ao clamor, né, ao que está acontecendo ali na cidade e que está criando uma frequência de destruição. Então é interessante nós observarmos essa primeira relação. A consciência humana tem um poder vibracional, tem um poder frequencial. E uma soma coletiva dessas frequências, numa determinada frequência, ela promove a destruição, a autodestruição ou a destruição daquela humanidade. Então nós começamos a perceber isso aqui. Então quando ele diz que vai destruir, Abraão lembra que Ló, seu filho adotivo, está lá na cidade. E ele então começa a interceder junto a este ser angélico, representando Deus, pela vida de Ló. Ele sabe que não dá tempo dele chegar lá, que ele não tem como ir, mas ele faz essa intercessão. E é nesse ponto do texto que nós estamos. Então ele diz assim, chegou-se Abraão a ele, né, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro da cidade, né, dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos,
dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Respondeu Abraão, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar e disse: Se porventura se acharem ali 40, e disse: Não o farei, por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: Não o farei se achar 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, e disse: Não a destruirei por amor aos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse: Não a destruirei por amor aos 10. E retirou-se o Senhor quando Abraão acabou de falar, quando o Senhor acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou o seu lugar. Olha, aqui nós temos a figura intercessora, né? Abraão vai pedindo pela vida daqueles que estão em Sodoma. E Abraão aí estaria representando o próprio Jesus. Ló, que está em Sodoma, estaria representando os filhos adotivos, que somos nós, todos os habitantes do planeta Terra. Sodoma e Gomorra aí está no lugar do planeta Terra. Jacó adota filhos de José. A frequência que impede o fim. 10 o número dos filhos de Deus formados à sua imagem e semelhança. Então, alguns elementos muito fortes que a gente encontra aqui. Sodoma e Gomorra, nesse contexto, está representando o planeta Terra inteiro. O que está acontecendo ali localmente é um símbolo do que vai acontecer na linha do tempo com todo o planeta Terra. Quem é o intercessor da humanidade é Yeshua HaMashiach, é o Messias hebreu, ainda não nascido. Então Ló está simbolizando o papel do Messias. Abraão, né? Ló é um filho adotivo de Abraão. Aliás, nós citamos um outro caso de filho adotivo, que é também no caso de José. Jacó, quem lembra da história, né? José é vendido pelos irmãos no Egito, acaba se tornando governador, depois salva todos de morrerem de fome, levam todos para o Egito. Então, está tipificando ali José, o Messias hebreu, né? Salvando os seus irmãos. E quando Jacó chega lá e reencontra o filho que ele julgava estar morto, ele tem uma direção profética e ele adota os 2 filhos de José como seus filhos. Então, José ali está representando Jesus e os filhos de José está representando aqueles que Jesus irá gerar espiritualmente. São os filhos de Jesus, que seremos nós, que recebemos o Messias. Então, naquele caso, Jacó está simbolizando Deus, José simbolizando Jesus, e os 2 filhos dele, né, Efraim e Manassés, representando os gentios, né, os discípulos de Jesus, que estariam entrando na aliança de Deus através de Jesus e sendo adotados diretamente por Deus. É uma figura linda, né? E o segundo caso de adoção, depois Paulo lá na frente, na carta, ele vai nos chamar de filhos adotivos, por causa dessa simbologia profética, que acontece lá nos textos hebraicos antes do Messias, né?
Paulo vai nos chamar de filhos adotivos. Então, o irmão de Abraão morre e ele adota Ló como seu filho. Então, Ló é um filho adotivo de Abraão. E Ló ali estava representando os gentios. Sodoma e Gomorra está simbolizando o tempo, simbolizando a humanidade imergida no tempo. E Ló está simbolizando ali no meio daquela cidade, os discípulos, aqueles que despertam do sono, aqueles que despertam da embriaguez da humanidade para o sentido do real, para o eu sou o que sou, para Yahvé Elohim Adonai, para o sentido da vida humana, o pulsar da realização cósmica da humanidade, que é ser realizado à imagem e semelhança do Eterno, da Suprema Divindade. Cumprindo Gênesis 1:26, façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Então, Ló está nesta simbologia. E daqui a pouco nós vamos ver a passagem onde isso está presente. Vamos analisar Sodoma e Gomorra no estado que a humanidade está caminhando para alcançar universalmente. Quando em todo o planeta Terra o espírito de Sodoma e Gomorra estiver implantado, nós estamos próximos do fim e com a saída de Ló, a cidade é completamente destruída. Assim será feito com o planeta e também com o próprio universo, o que é chamado nas escrituras de a descriação. O universo foi criado, ele cumprindo o seu ciclo de formação dos filhos do Eterno, ele perde a finalidade e será descriado. Então toda essa simbologia ela está contida aqui. Então, nessa figura que nós falamos, a figura do intercessor, né? Abraão fica como Jesus, Ló representando os filhos adotivos, lembrando que Jacó também adota os filhos de José, mesma simbologia, e vamos verificar ali que enquanto houver uma certa qualidade, né, percebe que os números vão diminuindo até chegar no número de 10. 10 representa o homem gerado à imagem e semelhança de Deus. Então ele diz, olha, se houver 10, eu pouparia todo o local. Então o que nós compreendemos? O planeta Terra, ao final, ele vai destruindo toda a consciência crística, sistemas políticos, sociais, econômicos, sistemas conscienciais da humanidade em tempo e espaço, sem uma visão vertical, eles acabam perdendo completamente o sentido e a direção da vida, da existência, né? Eles acabam não tendo mais esse significado. E aí essa frequência do planeta Terra, consciencial, alcançando um determinado ponto de distorção, ela detona a descriação do planeta e do próprio universo. Pode falar, isso parece muita fantasia, né? Como é que a consciência de um animalzinho aqui na Terra, tão baixa frequência em eletricidade eletromagnética que tem no nosso cérebro, poderia desativar o complexo material inteiro da Terra? Mas qual é o fenômeno mais complexo que o universo já produziu, que sabemos até hoje? A ciência está procurando aí uma bactéria em qualquer lugar, não acha. Não. Imagina o que é a consciência, o universo ter produzido a consciência humana. Não sabemos se há mais consciências por aí, mas o que nós sabemos é que não há nada mais complexo do que a consciência humana produzida no universo inteiro, pelo que sabemos até agora. Então, ela tem uma importância realmente muito grande, muito importante. E é o que nós estamos vendo aqui no texto, né? Então, vamos seguir para o nosso próximo slide, você vai ver a continuidade
do texto. Gênesis 19, né, de 1 a 38, está assim: E vieram os dois anjos. A palavra anjo no hebraico, lembre-se bem, significa mensageiro, a Sodoma, à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló, e disseram: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vô-los trarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a esses homens, porque por isto vieram à sombra do meu telhado. Ló modela Abraão, o estado de ser de todos os moradores de Sodoma e Gomorra. Então, olha, uma coisa interessante aqui que nós percebemos é que Ló, quando vê aqueles 2 seres, ele distingue que eles eram seres espirituais. Tá? Então ele aprendeu isso com Abraão, ele modelou Abraão na maneira de receber aqueles seres. Certamente, em algum momento, ele acompanhou Abraão e teve essa mesma atitude. Né? Nós vemos uma passagem clássica, né, do estado consciencial daquela população. É interessante que o texto deixa bem claro que homens de todas as idades, ó, desde o moço até o velho, e também de todos os bairros. Então, assim, estava representada ali a população de Sodoma. E quando eles falam que queriam que trouxessem eles para fora para que eles os conhecessem, né? Essa palavra conhecer em hebraico é para relações sexuais. Se você for ver lá, Adão conheceu a Eva e ela concebeu, né? Essa palavra é usada no sentido do ato sexual. Então, aqueles homens estavam ensandecidos, né? Mas essa questão deste abuso, desse estupro sexual que estava para ser praticado aí por esses homens, com aqueles homens que estavam sob o teto de Sodoma, é o final do processo. Os atos mais graves de Sodoma e Gomorra não estão só neste âmbito sexual. Nós vamos ver agora slides para tentar entender que frequência é essa que vai tomando a humanidade, que vai marcando a dissolução da virtude, a dissolução do princípio, a dissolução de contenção dos impulsos, né, da sexualidade, da instintividade e da compaixão, da misericórdia, com violência. Né? Você vai ver que eles estavam realizando um ato de violência, de afronta. Então, tudo isto é um sistema
que vai se alojando nas instituições humanas, nas leis humanas, nos juízos humanos, nos governos humanos, nas legislaturas humanas. Tudo isso vai fazendo uma costura social, política, econômica, de estruturação das famílias, dos indivíduos, dos programas, das histórias contadas, das narrativas, das séries, dos filmes, das músicas, dos livros. Ou seja, o ser humano vai produzindo conteúdos, disseminando ideias, e que vai colocando a humanidade num estado, numa frequência de um tamanho egocentrismo, de uma visão completamente horizontal da vida, que só o seu prazer e a satisfação desse prazer é que está contando. Não há outro valor mediador, os valores vão sendo reduzidos, a virtude vai sendo reduzida à satisfação da necessidade humana, estética, econômica, financeira, de prazer, de sensorialidade, tudo isso vai tomando domínio. E aqui nós estamos vendo esta condição. Olha. Ele chega a oferecer, para aquele grupo, ele chega a oferecer as duas filhas, que ainda não tinham tido relação sexual, eram virgens. Ele oferece as duas, olha, eu ofereço as minhas filhas, mas não toquem nesses homens. E eles, você vai ver a reação deles, né? Qual é o estado de frequência que eles estão. Então, quando nós vemos a sociedade hoje humana, não que a liberdade de cada indivíduo não deva ser garantida. A divindade garantiu que cada indivíduo viva do jeito que quer e assuma as consequências disso, evidentemente. Então, nós não estamos falando de nenhum cerceamento social de determinado comportamento moral, mas quando a sociedade dá esse direito individual, mas ela legaliza, ela vai impondo a toda a sociedade um estilo adulterado de vida, um estilo de vida onde a estruturação dos valores, da ética, da virtude, dos princípios norteadores da vida humana em relação à realização da sua essência, elas são distorcidas e são impostas para a sociedade como um padrão normal, não como a ação de um indivíduo, mas como a lei do coletivo. É o que acontece aí com Sodoma e Gomorra. Nós estamos caminhando para isso, a gente vê cada vez mais isso sendo realizado. Já ouvi falar de leis aí no Canadá, na Inglaterra, que proíbe de determinados pontos das escrituras serem pregados, serem divulgados, o conhecimento que toca em questões da sexualidade humana, de princípios que não deveriam ser desvirtuados no coletivo humano. Individualmente é uma questão de cada um, mas não como uma regra. Então esses homens estão sendo proibidos de divulgar o que é a tradição, do que está conservado nos textos sagrados da humanidade e que deve ser passado de geração em geração. Então tudo isso é o anúncio desta mesma situação que nós estamos vendo aqui. Então vamos ver a sequência. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro esse indivíduo veio aqui habitar. Queria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior.
de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. As nossas reflexões aqui, olha, o conflito de visões de mundo e de comportamento, a violência como resposta, a cegueira espiritual, a consequência é a destruição, a advertência é tida como zombaria. Veremos no próximo slide sobre Sodoma e Gomorra. Então veja, que comentários que nós temos aqui, né? O primeiro deles é que aqueles habitantes, Ló já vinha advertindo, né, falando para os seus concidadãos, ele veio de fora, ali na cidade, vendo aqueles hábitos, aquele comportamento, ele já estava há algum tempo dizendo aos cidadãos dali que não era o comportamento ideal, né? Que aquilo não deveria ser daquela maneira. E as pessoas já estavam cansadas dele. Ele estava tentando adverti-las. E é o que acontece cada vez mais na sociedade, né? Quando nós vamos tentar advertir sobre o conhecimento do sagrado, que a virtude, as estruturações, as bases da família, da vida social, está entrando em declínio, né? Que os valores, a virtude, que a qualidade do ser humano está sendo distorcida, né? As pessoas não querem ouvir. Né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente vê aqui no texto, quando eles falam, queria ser juiz em tudo, né? Agora faremos mais mal a ti do que a eles. Olha, aqui nós vemos a violência. A violência é um grande sinal de decaimento da virtude espiritual de um povo, de uma coletividade, de uma humanidade, né? Então a violência é destacada aqui. E depois nós vemos que esses homens fazem um movimento ali espiritual, salvam Ló daquele povo, fecham a porta, né, e ferem eles de cegueira. Esta cegueira, ela está simbolizada, na verdade, não é só a cegueira externa, né? Mas eles estão cegos internamente, não estão enxergando os valores da vida, o caminho da árvore da vida, o caminho da atitude e realização da qualidade humana. Então, nós vemos aqui um declínio do comportamento, né, de uma maneira terrível. Então, eles dizem, olha, esse lugar será destruído, né, retira quem você puder daqui, porque nós vamos destruir esse lugar. Quando ele fala que o clamor subiu, esse clamor é essa frequência da somatória das consciências humanas. Nós temos hoje uma sociedade, toda essa somatória está sendo feita. É que ainda há um valor conservador na história da humanidade, né? No Ocidente. Os países ainda têm famílias que guardam valores, conservam valores, mas isso está sendo quebrado, derretido, abalado, rompido, né? E cada vez mais nós vamos ver o estabelecimento de gerações que estão dando menos sentido à virtude, ao valor, à qualidade, à realização, à missão, ao propósito, ao sentido da vida. E isso vai chegar até num ponto onde vai espelhar Sodoma e Gomorra, né? E aqui, o que ele é tido, né? Quando Ló tenta avisar os seus genros, queriam desposar suas filhas, eles zombam dele. Imagina que isso daqui vai ser destruído, mas isso daqui é tão sólido, tão firme, não estou vendo nem nuvem, não tem nada aqui, a cidade, como a cidade? Você está brincando, você é um zombador.
Então, quando nós falamos algumas coisas, o comportamento de muita gente é esse, né? Mas como o universo vai descriar a Terra, como é que vai descriar um planeta inteiro? Isso não existe, isso é um absurdo. Bom, é um absurdo até que aconteça, né? Então, essas passagens falam sobre isso. E agora aqui a gente vai dar uma olhadinha, ó, em Sodoma e Gomorra, símbolos e ambiente do fim. Ezequiel 16:49, olha o que está escrito. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Também elas se ensoberbeceram e fizeram uma abominação diante de mim, pelo que ao ver isso, as tirei do seu lugar. Então, olha, analisa bem essa frase. O que você percebe aqui, né? O que foi a iniquidade de Sodoma? Olha, uma coisa estranha, fartura de pão, né? E próspera ociosidade. Então, o que nós vemos? Uma classe muito bem abastecida, suprida de todo o conforto, de toda a condição, e uma classe de miseráveis, né? Nós vemos cada vez mais isso acontecendo no mundo, né? Concentração de renda exagerada, né? Demonstrando uma falta de sensibilidade dos meios de distribuição de renda, né? Mecanismos construídos socialmente para concentrar cada vez mais poder na mão dos poderosos. E aí o que gera, né? Gera essa fartura, essa ociosidade, essa prosperidade ociosa que leva o homem aos seus descaminhos, né? Lá em cima, por sobra de pão, e lá embaixo, por ausência total de condição. Então é o ambiente ideal para distorção dos valores humanos. Por isso que a mediação seria aquilo que é mais crístico, né? Nós temos uma classe média mais abundante, maior, mais bem suprida, né? Claro que ricos sempre existirão e pobres sempre existirão. Pessoas, até algumas optam por isso, por problemas mentais, por uma série de questões não saudáveis na própria pessoa, né? Mas, de qualquer maneira, quando você inibe o acesso, você vai criando um senso de injustiça na sociedade. E é exatamente o que o texto aqui revela, que é uma das condições sociais. Ó. Fartura de pão, próspera ociosidade, e nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Ó lá. Insensibilidade. E elas se ensoberbeceram. O que é soberba? Vão ficando completamente independentes, né? Ou seja, classes sociais que cada vez têm menos relação, menos compreensão do Criador. Vão se arrogando, vão ficando arrogantes, né? Não querem se submeter a nada, têm o poder de usufruir e usufruem a qualquer custo. Perdem o sentido ético, o sentido de um comportamento de humildade diante do Criador, de dependência dele, porque estão com muita tranquilidade, né? Aí vem a soberba, e aí então com isso vem as abominações, ou seja, aquilo que é contrário à formação do ser humano, à imagem e semelhança do Criador. E vai culminar isso na destruição. Olha a próxima passagem. O ambiente de preparação para o fim. Isaías 3:4. Dar-lhe-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. O aspecto do seu rosto testifica contra eles. E como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam
te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. Então, olha, esse texto vai nos trazer várias reflexões acerca do futuro. Ele, evidentemente, tem um contexto patriarcal, nós vamos explicar isso, né? Por isso ele é escrito dessa maneira, mas o sentido pode espalhar pelas instituições sociais humanas, que eles vão dar exatamente nisso. Olha, meninos por príncipes, né? Qual que é a característica? O que está simbolizando o menino? Não é a parte boa, né? De simplicidade, humildade, não. Está representando a falta de sabedoria, de conhecimento, de maturidade, né? Ou seja, os imaturos, aqueles que são egocêntricos, aqueles que são mimados, aqueles que são com birra, aqueles que querem as coisas para sua própria satisfação, é que estão no governo. Então, infelizmente, nós vemos a nossa classe política mundial, né? Encontramos poucos políticos admiráveis, sabiamente admiráveis, pessoas maduras que trabalhem pelo benefício de todos, né? Encontramos mais meninos, né? Encontramos mais gente que está querendo poder cada vez mais para uma satisfação pessoal por imaturidade. Então isso vai aumentar. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Duas inversões, né? Então, tem se falado muito acerca dos novos imperadores da humanidade, que são os filhos mal criados, né? Ou seja, as crianças se atrevendo contra o ancião, ou seja, a criança tomando o centro de tudo. Aí, na história dos casamentos atuais, as crianças são os novos imperadores do lar, né? Pais e mães e submissos e avós, todo mundo reclinado para as crianças, num total desatino, uma falta de bom senso, e criando jovens, adolescentes que desprezam a maturidade, que desprezam aqueles que têm mais experiência, sendo trocado a incipiência da juventude, substituindo a sabedoria daqueles que deveriam ser pelo menos sábios, né? Estamos perdendo também a sabedoria entre os mais maduros, né? E aqui o vil contra o nobre, né? Se você acompanha um pouco, você vai ver isso acontecendo em vários lugares, né? Aqueles que lutam pela justiça, pelo equilíbrio, por aquilo que é correto, né? Sendo vencidos pela injustiça, por aquilo que é vil, por aquilo que é corrupto, uma troca, uma inversão total de valores. Nós estamos vendo o princípio disso se espalhar por aí, entre os governos, né? Muita corrupção e o vil, né? As gangues, os traficantes, o pessoal corrupto, que não paga e perverte o sentido da lei, esses acabam elegendo políticos, controlando juízes, formatando leis, governando a sociedade. Então, esse princípio está sendo costurado na nossa sociedade. Hoje nós vemos já o princípio dessa costura, e isso vai adiante aí para frente, aumentando cada vez mais, né? O aspecto do seu rosto testifica contra eles, como Sodoma, publicam o seu pecado e não encobrem. Olha, nós estamos vendo uma sociedade que cada vez mais está tornando completamente público, né, publicizado, coisas que não convêm, que poderiam até ser admitidas no âmbito pessoal. Cada pessoa vive a sua sexualidade, seus costumes, seus usos e costumes do jeito que quiser. Mas a sociedade está tornando isso um padrão, né? Colocando isso como uma coisa natural, publicando, fazendo publicidade disso. Esses são os passos que nós estamos seguindo. Você vai vendo a sociedade, vai vendo os valores aí.
E o aspecto do rosto deles, né, testifica contra eles. Ó. Publicam seu pecado e não encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Ó. Por isso que assim, a divindade, no âmbito pessoal, ela permite a liberdade total para cada indivíduo, cada um viva do jeito que quer. Por quê? Porque a pessoa está destruindo ela própria. Né? Com referência à realização cósmica do seu ser, a vida, que eles não estão nem um pouco interessados, né? Querem viver o seu prazer, a sua necessidade é o que importa e ponto final, nada tem além disso. Né? É o total domínio e reino do ego, do egocentrismo. Só que isso vai ter uma consequência, então estão fazendo mal a eles mesmos. Os opressores do meu povo são criança, e mulheres estão à testa do seu governo. Olha, aqui não é nenhum demérito à mulher, é que neste contexto, né, esse texto é de Isaías, ou seja, há 2.700 anos atrás, quase 2.800 anos atrás, a mulher não tinha nenhuma habilidade de governo, porque ela era proibida de exercer suas capacidades, né? Então isso é um símbolo apenas para dizer que pessoas sem preparo estavam governando, estão à frente do governo. Não está querendo dizer que a mulher não tem essa capacidade. Hoje nós temos aqui mulheres extraordinárias, né? Lembrar aí o que a Margaret Thatcher fez na Inglaterra, a Angela Merkel atualmente, né? Uma das maiores líderes da Alemanha. Mas por quê? Mulheres agora sim, preparadas, aculturadas, deram a elas toda a condição como foi dada ao homem. Né? E a mulher, inclusive, acabou acumulando, devido a muita opressão que sofreu pelo patriarcado, distorcido, que ela acabou adquirindo até pelo sofrimento uma sensibilidade, uma condição muito grande de servir e de operar e de ter sabedoria até mais do que o homem. Os homens estão mais perdidos hoje do que as mulheres. Né? Então, essa passagem não é um demérito do gênero feminino, ela é uma passagem de época, que nesta época, 2.700 anos atrás, a mulher era um símbolo de desgoverno, o que não significa isso hoje. Tá? Então, só para contextualizar, o que ele está querendo dizer aqui, ó, crianças, ou seja, falta de habilidade de crianças e mulheres, estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho que deve seguir. Bom, você lembra quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida. E aqui a passagem diz, o caminho está sendo destruído. Então, o valor que a gente recebeu do Messias hebreu, a ética da espiritualidade, hoje está sendo desaprovada pela sociedade. Nossa sociedade, nossa inteligência, a intelectualidade despreza os valores, a ética, a virtude dos antepassados e o sentido intuitivo de realização espiritual que eles nos legaram, deixaram para nós como realização. E é isso que está sendo dito aí. Há um desgoverno, há uma destruição do caminho pelo qual nós devemos seguir. Nós somos o movimento Consciência Hebraica. Eu espero que esse estudo tenha levado luz ao teu entendimento, que você possa olhar para os seus filhos, para a tua família, para a sociedade ao redor, que ainda tem muito valor conservado, e lutar por isso dentro da sua comunidade. Nós queremos que você cresça em conhecimento, em virtude, em graça, com sentido de missão, de propósito, de direção, que a vida infinita te conduza numa realização infinita do teu ser. Nós estamos nas redes sociais, você pode procurar a gente no YouTube, também lá no Telegram, você entra e tem tudo que nós publicamos. Instagram e Facebook estão sendo melhorados para você também ter material lá. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a paz esteja no teu interior. Nós nos vemos no nosso próximo encontro.